Diz aí. Você pergunta, o Panzi responde. Diz aí desta semana no ar, chegando, hein? Mais atrasado que a zaga do América no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas estamos aqui e vamos ao que interessa. Bora responder perguntas, vamos lá. A primeira pergunta que chega é do Agnaldo R. Campos. Alô, Agnaldo, obrigado pela pergunta. Interessante. Panzi, quem é mais sabido da bancada? Você ou Léo Figueiredo? Eu poderia dizer que sou eu, né? Mas é você gentil, é o Léo. O Léo é muito mais sabido, porque ele me escolheu para ser o comentarista da Turma do Bate-Bola. O cara tem que ser muito sábio para fazer uma coisa dessa. Mestre dos magos, eu sei. Uai, de onde você vem? Vai de algum lugar aí. Mas brincadeiras à parte, Léo é um baita de um profissional. O Léo, não é à toa, apresenta o principal programa esportivo do Rádio Mineiro, um dos principais programas esportivos do rádio do Brasil. E para chegar na apresentação da Turma do Bate-Bola, tem que ser bom. E o Léo tá lá e faz muito bem. Então o Léo é o sabidão da bancada. Tá beleza? Agnaldo. Perguntinha sobre futebol do Geraldo Filho Galo. Será que é atleticano? Deve ser. Alô, Geraldo, obrigado pela pergunta. Panzi, jogador que simula ser agredido tem que levar amarelo por obrigação, concorda? Ô, Geraldo, eu concordo. Eu acho que simulação por agressão deveria ser passivo de cartão amarelo, sim. O problema é que tem gente que simula tão bem que às vezes o árbitro não consegue ver. E aí ele acaba não amarelando e muitas das vezes ele acaba marcando uma falta, né? Por conta dessa simulação. Não só de agressão, mas também de faltas que não aconteceram, foram simulações de atletas e o árbitro acaba caindo na pilha. Ah, mas o VAR poderia chamar. Não poderia chamar porque é cartão amarelo. O VAR só pode chamar quando é para cartão vermelho. Eu concordo com você. Simulou. Principalmente simulação de agressão, que aí é mais sério ainda, que pode gerar uma punição para quem não agrediu. Ela tem que ser passível sim de cartão amarelo, mas geralmente o árbitro não vê. Às vezes ele não está olhando o lance, às vezes vê de relance, como nós dizemos aqui em Minas, de rabo de oi, e acaba não sabendo se foi uma simulação ou não. Mas quando o árbitro vê, muitos deles aplicam cartão sim, viu, o Geraldo? Mas é interessante seu questionamento, só que a gente sabe como é que funciona, principalmente na América do Sul. A turma adora ser artista durante os jogos. Bora para mais uma pergunta do Beto6114. Alô, Beto, um abraço para você. Ah lá, um abraço, Panzi, um abraço para você, Beto. Quem leva o Mineiro? Daqui do Espírito Santo, tamo junto com a Itatiaia, a melhor. Concordo, Itatiaia é realmente a melhor. Ô, Beto, eu tô gravando esse diz aí antes das segundas partidas das semifinais, né? O Atlético tem uma vantagem muito grande. O Cruzeiro tem uma boa vantagem diante do Tombense. O Cruzeiro joga em casa, o Galo leva uma vantagem de poder até perder por um gol de diferença contra o América. Pelas vantagens, estão próximos de fazer uma final Cruzeiro e Atlético, com o Cruzeiro com a vantagem de 2 resultados iguais. Mas é futebol, é mata-mata, e agora não é nem mata-mata, agora é mata. É um jogo só. O América na primeira fase chegou a fazer 1-0 contra o Atlético no Independência no primeiro tempo. Virou o jogo, o primeiro tempo, do intervalo, com uma vantagem de 1-0. Se repete isso no próximo domingo, pode jogar uma pressão para cima do Galo, né? Entrar no segundo tempo perdendo por 1-0, não podendo sofrer um gol. Claro que o América também não poderia sofrer e ainda teria que buscar mais um para se classificar, mas é algo absolutamente normal no futebol. E lembrando que o América joga em casa, joga no Independência com o apoio do seu torcedor. A gente sabe que não é tanta gente, mas é o apoio do seu torcedor. Tá em aberto, mas o Atlético tem uma vantagem considerável. O Galo tá bem próximo de jogar mais uma final de campeonato estadual. A outra semifinal, jogo no Mineirão no sábado, 4h30, Cruzeiro diante de 40 e poucos mil torcedores, pela venda antecipada, a projeção é essa, público acima de 40 mil, ou seja, uma baita presença do torcedor. O Cruzeiro tem a vantagem de jogar pelo empate, qualquer empate, claro, por uma vitória simples. Cabe ao Tombense correr riscos. Não acredito que o Tombense corra esse risco no primeiro tempo, inicie o jogo fechadinho, tentando encaixar um contra-ataque, mas numa segunda etapa, se o jogo tiver 0-0 ou o próprio Cruzeiro vencendo por 1-0, aí o Tombense vai ter que se abrir, vai ter que se mandar e pode facilitar as coisas para o time do Larcamón. Então, assim como o Atlético, o Cruzeiro, pela vantagem que tem e pela superioridade técnica, também está muito próximo de fazer uma final. Então, acho que a final
tá perto de ser Cruzeiro e Atlético. Agora, quem leva? Você viu que eu te enrolei, né? Enrolei, falei de semifinal, quem vai fazer a final, porque, sinceramente, quem leva o Campeonato Mineiro, eu não sei te responder. O melhor time, com melhores jogadores, com maior investimento, é o Galo, que não fez uma grande primeira fase, mas fez um grande primeiro jogo da semifinal contra o América. O melhor time da primeira fase, pelo menos o que mais pontuou, eu até acho que o América, em termos coletivos e de desempenho, foi melhor que o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, em termos de resultado, foi o melhor, porque foi o que mais somou pontos. Então, um Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro tendo a vantagem, isso diminui um pouco o favoritismo do Atlético, mas eu ainda acho o Galo favorito para a conquista, o que não me leva a cravar o Atlético campeão mineiro em 2024. Fiquei no muro. Mais uma pergunta por aqui, o André Cristino. Alô, André Cristino, nosso companheiro, jornalista lá da Rede Minas, o André Cristino. Grande André, um abraço para você. Todo domingo no meio de campo, o André Cristino tá lá na apresentação, mandando super bem. Obrigado, viu, André? Obrigado pela participação, pela parceria. Panzi, o América está certo ao solicitar árbitro de outro estado? O André, dizer se está certo ou errado, quem pode fazer isso é o América, né? Não sou eu. Eu não gosto dessa prática, até porque quando num campeonato estadual as equipes daqui solicitam árbitros de outros estados, os outros estados também estão com seus campeonatos estaduais em andamento. E os melhores árbitros desses estados estão, obviamente, apitando os jogos de lá. Então o que sobra são árbitros da segunda prateleira dos estados, não os de Minas. Eu acho algo pouco inteligente. Mas o América tem usado desse artifício, não é uma exclusividade do Coelho. O Atlético já fez isso em outras ocasiões. O Atlético vetou muitos árbitros, né? O Márcio Rezende, que trabalha aqui na Itatiaia, já foi vetado pelo Atlético. O Ricardo Marques, é Ricardo ou Renato? Agora fugiu. O Ricardo ou Renato Marques, ele já foi vetado pelo Atlético também. O Cruzeiro também já vetou a arbitragem mineira, já optou por arbitragem de fora. Não me causaria nenhuma surpresa se Cruzeiro e Atlético fizerem a final. O Cruzeiro, por exemplo, pediu uma arbitragem de fora, porque houve muita reclamação nesse jogo contra o Tombense, a respeito do Zanovelli, a expulsão do Marlon, enfim. Não me surpreenderia, não ficaria surpreso, mas eu repito, eu acho pouco inteligente. Quando você solicita a arbitragem de outros estados, geralmente vem os piores, não vem os melhores, né, dos outros estados. Por exemplo, quando tivermos a final do Campeonato Mineiro, o melhor árbitro paulista vai estar apitando a final do Campeonato Paulista. O melhor árbitro carioca, do Carioca. O baiano, da Bahia. O pernambucano, Pernambuco, e o ideal seria o melhor de Minas Gerais apitar a final do Campeonato Mineiro, mas eu tô achando difícil. Enfim, eu acho pouco inteligente, é uma falta de prestígio com a arbitragem daqui, que sinceramente está num nível próximo da maioria dos árbitros do Brasil. Claro que tem uns que são melhores, mas como é que a gente vai melhorar se na hora do jogo grande os clubes vão lá e vetam o árbitro? Para mim é complicado, né? Imagina você, André Cristino, apresentando o meio de campo durante todo o campeonato estadual. Aí no meio de campo de domingo, jogo pós-final, aquele meio de campo cheio de conteúdo, o seu diretor vai lá e busca o apresentador da TV Brasil para apresentar no seu lugar. Cara, que frustração que seria, né? Imagina, eu comento toda a primeira fase do Campeonato Mineiro pela Itatiaia. Aí no dia da final, eles vão lá e trazem um comentarista da Rádio Tupi do Rio de Janeiro e eu fico de fora. Frustrante, né? Isso deve ser muito frustrante pro árbitro de Minas Gerais. Mas no regulamento não proíbe, o América está no direito dele, eu repito, não é exclusividade do América. A atual gestão do Atlético até não fez isso. Mas quem garante que não vai fazer ali na frente? É pouco inteligente, resumindo. Carlos Henrique 2. Carlos Henrique, obrigado pela pergunta. Panzi, quanto tempo você acha que o Cruzeiro volta a ganhar títulos importantes? Eu acho que tem que ser degrau a degrau, né? Se o Cruzeiro conquista o Campeonato Estadual de 2024, é um título muito importante, porque seria simbólico, né? O primeiro título depois de tudo que aconteceu. É claro que teve o título da Série B, mas o Campeonato Estadual não é Série B, é o campeonato principal contra os principais rivais, contra Atlético, contra América, e o Cruzeiro vai lá e ganha. Eu acho que seria simbólico e o torcedor poderia considerar muito importante, sim, porque seria o primeiro passo, o primeiro degrau do Cruzeiro voltando às conquistas de títulos das principais competições do futebol brasileiro. E o Campeonato Mineiro é um estadual reconhecido. Eu não acho que está no topo, o topo é o Paulista, depois o Carioca, depois o Gaúcho,
Por que o Gaúcho? Porque o Gaúcho tem mais time na Série A hoje, né? Inter, Grêmio e Juventude. O Campeonato Mineiro só tem 2, Atlético e Cruzeiro. Então, eu acho que o primeiro passo é dar importância às pequenas coisas. E se o Cruzeiro conquista o Campeonato Estadual de 2024, dê importância, porque seria o primeiro degrau de vários outros que o clube ainda tem que voltar a subir. Agora, uma conquista de título nacional, Campeonato Brasileiro, nos próximos 2, 3 anos eu ainda acho difícil, Campeonato Brasileiro. O Ronaldo fez uma projeção aí de 26, né? Então nós estamos em 24, de 26 voltar a brigar por Libertadores. A projeção mais pessimista é 2030, por exemplo. O Cruzeiro está no topo, disputando como disputava antes. Por aí, 4, 5 anos de Campeonato Brasileiro. Agora as Copas eu não descarto. Se o Cruzeiro montar equipes competitivas, o mata-mata ele diminui distância técnica, né, entre as equipes. Você pode ir avançando e beliscar uma competição de mata-mata, uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana e por aí vai. Mas eu acho legal o torcedor do Cruzeiro começar a dar importância neste momento pelo qual passa o clube às pequenas coisas. E o Campeonato Estadual, se o Cruzeiro ganhar, dê importância, porque seria o primeiro passo. Mais uma perguntinha chegando por aqui, Adilson Brandione, acho que é isso, né? Brandione ou Brandione. Adilson, obrigado pela pergunta. Panzi, você não acha que já passou da hora de Rubens ser titular nesse time do Atlético? Adilson, falei a respeito disso num programa essa semana, na Turma do Bate-Bola, sobre exigir titularidade quando o elenco é qualificado. Nós estamos vendo no Rio de Janeiro o Flamengo do Tite com Gabigol e Bruno Henrique reservas nessa equipe. Gerson reserva nessa equipe. Quando você tem um elenco qualificado, não vejo problema nenhum bons jogadores sentarem no banco. Dependendo do adversário, dependendo do momento, da configuração que o jogo te apresenta. Respeitar a escolha do treinador é algo plausível, respeitar o dia a dia do clube. Eu acho que o Rubens tem potencial para ser titular do Atlético, sim. Assim como o Scarpa tem, como o Zaratio tem, como o Alisson tem, como o Igor Gomes tem, como o Bernard daqui a pouco chegando terá. Tá vendo? Eu falei 5 jogadores de meio de campo. 5. Sem contar os volantes. Alan Franco, Batalha, Otávio. 8 nomes de jogadores que atuam no mesmo setor que o Rubens poderia atuar. 8. Mais o Rubens, 9. Para escolher, o Atlético joga com um volante 3 meias, para escolher 3. Ou 2, se o Atlético for jogar com 2 volantes. Tá vendo como é que é difícil? Ao mesmo tempo que a gente exige elencos qualificados, boas opções de banco para dar conta da temporada, a gente vem e faz o contrário, exigindo titularidade, não é por aí. O Rubens tem potencial sim para ser titular e eu acredito que será titular em vários jogos na temporada de 2024, mas não vejo a obrigação de ter o Rubens em todos os jogos, assim como não vejo a obrigação de ter o Scarpa, de ter o Alisson, de ter o Otávio, o Batalha, o Bernard ali na frente. Agora, Paulinho e Hulk, eu dei várias opções de jogadores de meio de campo. Pro ataque, Paulinho e Hulk. Quem que pode tirar a titularidade de Paulinho e Hulk? Esses aí, as substituições só durante os jogos. Porque quem tá na reserva esperando uma oportunidade não chega próximo à qualidade desses dois. Agora, no meio de campo do Atlético, há muita qualidade. O Rubens tem potencial, mas eu não vou ficar exigindo titularidade de jogador no Atlético, não, até porque eu peço o elenco qualificado, o Atlético tem isso. É saber utilizar com inteligência o elenco e todo mundo vai jogar. Bora para mais uma perguntinha. CMS Claudinei 2323. Alô, Claudinei, obrigado pela pergunta. Panzi, quais foram os jogadores revelação deste campeonato mineiro? Boa pergunta, Claudinei. Tem muita gente boa. O América trabalhou com jovens, Renato Marques lá na frente, o Matheus jogando como lateral, o Varanda, que não é um titular, mas entrou muito bem em quase todos os jogos. Tem bons nomes no América, de jovens. O Atlético com o Alisson, né? Que já jogou ano passado algumas partidas de Campeonato Brasileiro, mas realmente apareceu no Campeonato Estadual deste ano. Cadu já teve boas oportunidades também. O Cruzeiro utilizou jovens que já vinha utilizando na última temporada, como o Ian Lucas, que já foi até emprestado, o próprio Japa, que está lesionado, o Robert, que fez um gol importantíssimo contra o Goiás na temporada passada e tem sido utilizado pelo Larcamon. Por falar em Robert, o Robert do Atlético,
que o Atlético vem falando, né, que pode pintar como reforço do Galo. Então são muitos os nomes de bons jogadores, de jovens revelações para o campeonato estadual. Mas para mim o que mais chamou atenção é o Alisson, que inclusive virou titular do time do Filipão. Então, nesse momento, estou gravando na quarta-feira, dia 13, antes dos segundos jogos das semifinais e antes das finais. Isso tudo pode mudar. Pode vir um garoto desse do América e decidir a semifinal contra o Atlético. Pode aparecer o próprio Alisson e decidir uma final ou a semifinal contra o América. O Cruzeiro pode aparecer um jovem lá e arrebentar o próprio Tombense. Mas, nesse momento, para mim, a grande revelação do campeonato estadual, não posso me esquecer do Júlio, do América também, zagueiro, hein? Baita zagueiro. Mas para mim é o Alisson, do Atlético. Nesse momento, pode ser que mude ali na frente. Muito bem, pessoal, mais um Diz Aí. E passamos a régua. Obrigado por você que participou, deixou sua perguntinha lá na caixinha de perguntas, que aliás toda segunda-feira aparece lá no Instagram, @itatiaesporte, @itatiaeoficial. Você diz aí, manda sua perguntinha, qualquer assunto, eu volto aqui no @itatiaesporte no YouTube para responder. Obrigado pela participação, deixa seu like, inscreva-se no canal da Itatiaia. Valeu!